É importante se manter vivo, né? A resistência é você conseguir não ser apagado, você, né? Não é nem você, é um coletivo, né? É o teatro em si. O Bojan tinha uma coisa que ele dizia assim, sabe? Eles querem que você se foda, eles querem que você morra, mas eu não morro não, porque eles vivem melhor sem mim. O Bexiga é um bairro não oficial localizado dentro do Bela Vista, em São Paulo. Atualmente é conhecido pela forte cultura e comunidade italiana que o habita, mas sua origem vem de muito antes, do Saracura, quilombo que recebeu como lar os afrodescendentes que chegaram em São Paulo e hoje é a quadra de ensaio da escola de samba Vai Vai. No começo do século XX, ele recebeu muitos italianos calabreses, quer dizer, eram italianos que vinham fugidos da guerra na Itália. E aí chegaram aqui, os donos das terras que tinham comprado as chácaras que existiam aqui, eles começaram um processo de loteamento para urbanizar, vendiam a um preço muito barato, e aí o público-alvo foram esses italianos que compravam esses lotes e começaram a construir suas casas e deram uma tipologia muito característica, que eles eram capomestres, quer dizer, eram artesãos da carpintaria, então deram a cara que o Bexiga tem hoje, aproximadamente 1.080 imóveis tombados por conta desse trabalho desses capomestres italianos. E aí a outra matriz do Bexiga era uma leva de migração de 1940, a migração nordestina, e muitos deles se instalaram no Bexiga e começaram a construir uma rede de vida aqui. E o forró, sua cultura também, né? O forró muito forte, as casas do norte. A partir de 1940 é que começou o processo de verticalização mais forte do Bexiga. Porque até então predominava mesmo os casarios baixos dessas construções italianas. E aí em 1940 começa a verticalizar esses prédios maiores com 50 até 80 metros de altura. Na verdade, o que mudou a estrutura mesmo do bairro foi ele ser rasgado pela construção do viaduto da ligação leste-oeste, o Minhocão, que foi rasgado aqui na frente do teatro. Isso foi no final da década de 60 e foi finalizado na década de 70, durante a ditadura militar. E o que aconteceu foi que foi muito traumático, porque dividiu o Bexiga em dois, né? O Bexiga de baixo, o Bexiga de cima. Desarticulou, de certa maneira, esse bairro, que era um bairro que sempre foi um bairro que tinha uma dinâmica coletiva muito forte. Quando a gente comprou esse chão, onde alguém podia levantar um prédio de apartamento de 12 metros quadrados, que as pessoas acham isso habitável hoje em dia, né? A ideia não era nem ter um teatro para o grupo mais a partir desse momento, era devolver alguma coisa para a cidade, né? Devolver a esquina da cidade, porque essa esquina é emblemática. A gente está numa encruzilhada que é a entrada do Bexiga, né? Isso aqui foi a Boate Igrejinha. A Maísa fez num palquinho que tinha atrás, onde eu estou aqui, o último show dela em vida. O Grande Otelo comemorou 50 anos de carreira. Depois foi o Café Society, a Boemia Paulistana era aqui. E aí foi virando balada, foi degradando, tudo até ficar abandonado, né? Cheio de ratos, jogado em a esquina sem nenhuma luzinha. E às vezes tinha uns apagões aqui, assim. Apaga tudo, fica tudo escuro no bairro. Teve um apagão que teve. A única luz que tinha na rua era do teatro. Então parecia, você olhava lá de cima, parecia um sol no fundo da rua, assim, né?
E aí a ideia é que isso aqui dure para sempre, né? Que tenha herdeiros e herdeiros no sentido de manter o teatro independente, o teatro de pesquisa, que receba as manifestações aqui dentro. Bom, o Teatro dos Arcos foi fundado pelo Zé Renato, que foi o mesmo fundador do Teatro de Arena, e um cara muito relevante para o teatro de resistência durante a ditadura. Ele fez um movimento muito interessante na época. Ele dava aula de direção, ele formou muitos dos dramaturgos que hoje estão aí no mercado nesse período. E depois, por dificuldade eterna crise do público, a crise do teatro, ele acabou tendo que fechar as portas. Aí o teatro ficou desativado por quase 10 anos. Aí a gente assumiu há 3 anos atrás, e tentando resgatar essa tradição e essa vocação do espaço. Então, sempre projetos focados em pesquisa, em desenvolvimento de novas linguagens e na formação de novos artistas. Durante os Sertões teve um entrelaçamento muito forte. Aqui, onde tem, bem no canto do terreno, tinha um prédio que acabou virando a ocupação do MST. E durante a montagem dos Sertões, a companhia começou a fazer oficina com as crianças que moravam na ocupação. As crianças começaram a ensaiar os Sertões e muitas delas entraram na peça e viraram as crianças sertanejas. E algumas, inclusive, se alfabetizaram durante os Sertões, lendo os Sertões. Então foi um processo muito importante para a companhia, o que foi gerar o que a gente chama hoje de universidade antropófaga, porque se descobriu que o teatro é um lugar que é possível alfabetizar, né, que é uma linguagem que é muito transdisciplinar, né, porque ela atravessa a arquitetura, a dança, o corpo, o próprio teatro, a iluminação, hoje o patrimônio ambiental, enfim, uma série de coisas, inclusive a literatura. Os gregos, o teatro ele estava do lado do centro de Cura, né, lá de Epicuro. E de uma certa forma o teatro é uma questão de saúde emocional, né? O cara precisava se educar emocionalmente para poder viver em sociedade, né? O público do teatro, a região onde ele está localizado, começa a trabalhar isso no entorno. Que a contracenação não é uma coisa dos atores. A contracenação é uma coisa da sociedade, que ela precisa reaprender a contracenar, né? Todo mundo está monologando, todo mundo está dando suas sentenças hoje em dia, principalmente com essa autoridade que a internet dá de você não ser contestado, né, pelas coisas. Então, uma criança que aprende a contracenar vai ser um médico mais saudável, né, com o paciente, vai ser um advogado saudável, vai ser um engenheiro saudável, né? Não é necessariamente vai se tornar um ator ou se tornar uma atriz. Desde a televisão, a chegada do cinema, o teatro acabou ficando cada vez mais marginal, né? É uma atividade que exige que você esteja lá com o seu corpo, com a sua presença. Não é uma coisa que você simplesmente consome passivamente. Você é um agente da obra. O público ele faz parte da obra. A mágica, né, a troca energética, a troca de ideias, de pensamentos, acontece com o público presente. Então, cada vez mais as mídias e as formas de entretenimento levam o público para um lugar passivo. Ele só recebe as informações, ele não tem participação nenhuma. Todos nós precisamos ficar atentos ao valor da bilheteria. O teatro é feito por bilheteria, né? Eu sou contra teatro de graça em qualquer circunstância. Mas é dinheiro público. É dinheiro público para se montar um projeto. O público, aí entra uma outra relação, né? O público precisa entender que a relação dele com o trabalho artístico, ela é paga porque aquilo é um trabalho, né? Não importa se é ingresso popular, não importa se é um valor simbólico, se é uma coisa que a gente sempre faz aqui no teatro, que eu acho mais democrático, que é pague quanto puder, a pessoa deposita dentro de um envelope o valor que ela pode pagar. Desde 2015 que a gente não ficava única e exclusivamente dependendo de bilheteria, né? A gente, o que manteve o teatro aqui aberto foi a bilheteria de uma reestreia do espetáculo chamado Santo Dialético, que a gente fez, que a gente cobrou um valor um pouco fechado, um pouco maior, e o público respondeu. Agora a gente está vivendo uma outra crise, que é o Estado, o governo está colocando o artista como um inimigo público, né?
o espaço, que nem eu estava falando, espaço de presença, de pensamento, de troca de ideias, ele é nocivo para o status quo, ainda mais esse governo que a gente está vivendo, que é, na verdade, é uma volta de um movimento conservador e de repressão. Reacionário, né? Reacionário demais, e num lugar pior do que a gente viveu antes, porque antes a coisa era declarada, né? Na ditadura militar, era ditadura mesmo, censura mesmo, e era declarado, e o inimigo se colocava, né? Hoje a gente vive uma ditadura velada. A censura tenta ser justificada por um raciocínio primário, né, babaca, e o senso crítico de uma boa parcela da população está desativado. As pessoas simplesmente aceitam o que é dito para elas como verdade, e o teatro, nesse sentido, tem uma potência muito grande de revolucionária e de resistência. Na medida que acabaram com o Ministério da Cultura, que espremeram a jugular da gente, que por irresponsabilidade travaram a lei de fomento ao teatro, que o secretário está tentando destravar de qualquer maneira aí agora, o público falou, não, é com a gente mesmo, eu acho, né? Ele disse, nós vamos sustentar esses teatros. E foi assim com Roda Viva, né? O Zé Celso ia ficar em cartaz até fevereiro, está em cartaz até agora. Foi o que manteve a gente aqui. Todas as peças, né, de companhias que eu fui assistir, a maioria estavam ou lotadas ou quase lotadas. Eu não vi teatro vazio. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa dificuldade institucional e financeira, eu acho que a gente está também vivendo um período fértil dessa ressignificação do teatro. Justamente essa potência que é, a princípio, uma dificuldade, que é essa coisa do corpo presente, da gente viver uma transformação junta, eu acho que muito da população e dos jovens, eu acho, estão vendo no teatro esse lugar de encontro. Em 2019, as forças que lutam contra a cultura e a liberdade de expressão ganharam proporções maiores. Grupo teatral questiona Centro Cultural Banco do Brasil após cancelamento de Caranguejo Overdrive em mostra comemorativa. Caixa censura peça teatral infantil baseada em livro de Eduardo Galeano, denuncia diretor. Caixa Cultural cancela peça sobre gay soropositivo. Apoiador do presidente Bolsonaro, o dramaturgo Roberto Alvim ataca Fernanda Montenegro. A gente tem que tomar cuidado com a palavra resistência também, porque a resistência, às vezes, ela chama uma vaidade, né, da gente também, né? Aquele papo do budista. O cara é desprendido de tudo, aí, né, tá ótimo, ele não tem vaidade, não tem nada. Aí a pessoa vai falar, nossa, como você é desapegado das coisas. A vaidade esperando já para pegar ali na esquina. Fala, sim, eu sou desapegado das coisas. Então você existir, seus projetos serem honestos, né, com você, com o seu entorno ali onde você está fazendo, né? O que é a ambição, né? Acho que a ambição é o tamanho do projeto artístico em si, né? É a interiorização dele. Eu acho que isso, né, essa verdade, às vezes silenciosa também, ela é uma forma de resistência, né? É não se deixar morrer. De Oxóssi, caçador de uma flecha só, de todo o povo da mata, país do desmatamento. É assim que a gente vai começar essa peça hoje. Muitos anos que eu não estreio no Dia de Oxóssi. É muito importante para a gente aprender a caçar agora, que a gente está sendo caça nesse momento. Desde que a gente se juntou, muitos anos, para fazer essa peça, a gente sempre abriu ela cantando uma música que não era nem um pouco famosa, agora era muito famosa, que é de um parceiro nosso que tocava de noite com a gente, o Kiko Dinucci. Música chamada São Jorge Ogum, cortador de cabeça, dono da espada, senhor da guerra. E acho que é nisso que a gente teve que se transformar nesse momento aqui, nessa história desse país, né? Essa mediocridade que tudo se transformou. Mas a gente vai fazer isso, né? Nossa espada tem alegria, né? A gente corta e no lugar brota flor, né? A gente não mata, a gente replanta. É isso que acontece.
Então eu vou puxar esse São Jorge aqui, quem sabe vai junto. Vou puxar a primeira devagarzinho, aí a gente vai indo, né? É assim. Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sobre a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, a primeira. Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sobre a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, aqui vai a fumaça do meu cigarro, segue o olho do soldado que pensou em me ferir, e com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicha o ar, chorando na labuta, sua corrente se quebrar, e o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro é do lombo do meu cavalo. Então o próprio Bexiga ensina um modo de existência, né? Um modo de se fazer a cidade, e o Teatro Oficina ele é atravessado por isso, e ele também propõe, através dessa luta que já vai completar 40 anos, que é uma luta do teatro, e hoje não só do teatro, mas das comunidades do Bexiga, e para além disso, né, da cidade inteira, contra um outro modo de vida, que é o do Grupo Silvio Santos, uma outra concepção de cidade, que é o do Grupo Silvio Santos, que é dono desse terreno em torno ao teatro, e que já está no terceiro projeto que ele propõe para esse lugar, que não respeita absolutamente nada, que não respeita o entorno, que não respeita essa dinâmica do bairro, a vocação do bairro, a cultura do bairro, e hoje está muito mais claro para nós que não respeita o grande trator em cima de um patrimônio ambiental. Então, esse projeto que ele propõe hoje é um condomínio com 3 prédios de quase 100 andares, com estacionamento subterrâneo, que afeta o lençol freático desse terreno, que é muito abundante. Então, a nossa relação com a verticalização do Bexiga, com a especulação imobiliária, ela é uma relação cotidiana. Silvio Santos, venha conversar conosco, aceite conversar com a prefeitura. Nós não queremos tomar o seu terreno, ninguém quer tomar o seu terreno, ninguém quer desapropriar a área. Nós queremos trocar o terreno por potencial construtivo. Você não vai perder dinheiro, Silvio Santos, embora você já tenha muito dinheiro, você não vai perder dinheiro. Tem avanços que são irreversíveis. Se a gente deixa o espaço de oficinas ser perdido, o vislumbre dessa possibilidade é assustadora para o desenvolvimento artístico do centro, de São Paulo e do Brasil como um todo. A votação para o projeto de lei que determina a implementação do Parque Bexiga não aconteceu no dia marcado. Em nota no Instagram, o Teatro Oficina deixou a seguinte mensagem: Salve, povo! A votação da PL 805/2017, que abre caminho legal para seguirmos tocando juntos a criação do Parque do Bexiga, marcada para ontem, 28, não aconteceu. Foi adiada por motivos de: a eficiência do trabalho na Câmara nem sempre corresponde à mesma intensidade de dedicação dos períodos eleitorais. Viva o Rio do Bexiga, o Saracura e o Itororó. Vivas as águas que desejam correr soltas. Ninguém segura o estouro da boiada, a fúria das águas e a força do povo. Somos uma multidão. A gente está aqui na Secretaria Estadual de Cultura, assim como 406
pontos de cultura do Estado de São Paulo. O Teatro do Incêndio também foi premiado com um recurso que está liberado desde janeiro. E por algum motivo, o Ministério Público, coisas que a gente não sabe, esse prêmio não foi pago. Nós estamos entrando em julho, esse prêmio não foi pago, a gente veio aqui para tentar conversar, para tentar desvendar esse mistério todo. Isso não significa nem um recurso para o Teatro do Incêndio, significa que é um tipo de política que vai desmontando as iniciativas. Essa é uma das lutas, né? A luta neste momento que a gente está vivendo, num governo completamente imbecil, um governo cego, e nós estamos travando uma guerra para que a cultura continue existindo, é só isso, porque eles consideram a cultura o grande mal, né? É um enfrentamento, é ela que não deixa o fascismo ser eterno. A Tatiane vai receber a gente. Não, a gente já tem uma reunião marcada. Então eles vão. Mas você fecha a porta pra quem aqui? Não, pra quem você fecha a porta? Não, então pra ninguém, eu não sou ninguém. Gente não tem noção do que vai acontecer, né? A gente não tem noção de como que nós vamos aguentar, como é que nós vamos sobreviver, mas eu não duvido, não. Eu tenho fé nas coisas, né? Eu acredito muito. Thank you.